Olá, pessoal. Nós estamos de volta aí com o programa Sim Solution. Agora começando o nosso segundo bloco, que tem como tema Supervisor de Condomínios, diferenças e resultados. A gente, que eu me lembre, Mauro, nesses 3 anos Sim Solution, nós nunca abordamos esse assunto, né? Pois é, nós nunca falamos sobre essa peça importante, né, na empresa, por exemplo, de terceirização. Eu acredito que tem a mesma importância de uma peça que a gente não falou, mas falará, que é o executivo de contas de administradora, né? Que é aquela pessoa que tem que funcionar, né? Porque ela dá o feedback para a empresa do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, ela é a interface entre a empresa, é a primeira carga entre a empresa contratada e o síndico, e o condomínio. Então, e se essa pessoa não fizer a função dela corretamente, você começa a ter o famoso boi na linha e começa a ter muitos problemas, tanto de um lado quanto do outro. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós trouxemos 2 especialistas aqui, que é o Leandro Blanc, ele é diretor, né, do grupo PS4 Facilities, e também o Romeu Yoshida. Vamos dar uma boa noite para eles e agradecendo mais uma vez a volta, né, da participação de vocês nesse programa, que sempre contribuindo aí para o nosso conteúdo ficar ainda melhor. Muito boa noite, Leandro. Mauro, tudo bom? É sempre um prazer estar participando com vocês, estar trazendo conteúdo, também recebendo conteúdo, né? A TV já tem um conhecimento já de alguns anos, né? E confesso que estou sempre acompanhando, porque não só na questão da gente vender terceirização, a gente tem que também ter conhecimento do que está fazendo, né? E esse conhecimento também já veio lá atrás, já também fui síndico espontâneo, síndico profissional, conheci meu grande amigo e sócio aqui, vendendo para mim. Né? E com isso a gente sentiu uma necessidade no mercado do conhecimento, porque é simples, hoje as pessoas abrem uma empresa e começam a vender. Mas e toda a bagagem? Não é só, eu sei o que é portaria. Não, mas eu tenho que conhecer o outro lado também, suas necessidades, os seus conhecimentos, cursos. Então, eu falei assim, então vamos estudar. Né? Vamos estudar para trazer conhecimento. Né? Mas a gente agradece grandemente, tá, essa participação e poder ajudar um pouco mais o público, né? Ter um pouco desse conhecimento de como que o supervisor ele deve se portar perante os colaboradores, ao contratante, né? Que é importante essa comunicação, que não só com a supervisão, começa com a diretoria, com o pessoal interno, RH, é toda uma soma de comunicação, como o Mauro falou no bloco anterior, que a comunicação é muito importante. Né? Então, assim, tudo vem a somar. Vamos dar boa noite a você, Romeu, mais uma vez aqui com a gente, ele que vem participando também do nosso papo de síndico, né? Sempre contribuindo também. Muito boa noite. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Boa noite, internautas. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo dessa pequena... Pauta, né? Desse pequeno tópico que a gente vai passar para vocês. Mas, muito obrigado por vocês terem convidado a gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o supervisor condominial e vamos começar falando sobre a qualificação. Qual a qualificação para se tornar um supervisor, né, para ser contratado no condomínio? Bom, é bem importante assim que, como eu disse, começando pela seleção, né? Você tem que buscar uma pessoa que realmente tenha uma experiência, né? Porque não é simplesmente a oportunidade, vou ser supervisor, né? Mas e aí? Né? Perfil, então, né? assim, hoje existem algumas escolas, algumas empresas que ministram esse curso, né, para supervisão. E também é importante lembrar que assim existem para situações diferentes de como ser supervisor. Para a portaria, para o asseio. Então, tem o supervisor que é especialista na área da limpeza, tem o supervisor que ele tem conhecimento para portaria, controlador de acesso. Né? Então, assim, hoje, na nossa empresa, a gente busca, assim, primeiro, buscar uma pessoa que tenha qualificação, qualificá-la também, porque não é só porque ela já vem preparada, ela não precisa de qualificação. E o treinamento, o conhecimento, ele tem que ser contínuo. Não é porque você cria um plano de treinamento, a cada 6 meses eu mando lá treinar, não. É todo dia, porque são situações adversas
todo dia, a todo momento, né? Então, assim, a gente busca, primeiro, buscar uma pessoa que tenha conhecimento, o que ela buscou para se capacitar para tal, tem que ter um mínimo, aí, uma qualificação de escola mínima, né? Porque hoje o supervisor ele lidar com pessoas de diversos níveis, né? Desde do nosso pessoa colaborador, né? Não vamos falar funcionário, o colaborador está lá da portaria, desde ao síndico de condomínios de alto padrão, né? Então ele tem que saber conversar com as duas pontas, né? E além de escolaridade, eu imagino que o perfil tem que conter outros atributos assim muito importantes. Que, querendo ou não, já passa a ser um cargo mais de liderança. Você tem que saber, você não vai ter um supervisor para cada segmento da sua empresa, também que é uma loucura, né? Mas alguém que tenha essa possibilidade, ou seja multiprocessado, né, que a gente fala, ou seja, tem esse perfil de conseguir juntar várias tarefas e ter várias visões, né, sobre aquilo, e saber passar isso, né? Passar isso tanto para o funcionário, e claro que você tem que ter um nível de escolaridade legal, porque você também vai falar com o outro lado, que é o síndico, que já é uma outra história, e saber ter essa psicologia, porque não é fácil. Porque um cara desse acaba com a tua empresa, né? Ele vai lidar na parte administrativa, ele vai lidar com a parte de relacionamento, vai falar com com os funcionários, né? E também toda a parte operacional, né? Quer dizer, manutenção, todas essas coisas. Então, quer dizer, ele tem que ter uma bagagem realmente geral de tudo mesmo, né? Porque ele não causa uma falha desse cara, ele não causa só um problema técnico. Ele pode causar um problema de relacionamento sério, tanto da empresa com os funcionários, e esse clima é muito prejudicial a qualquer empresa, quanto da empresa com o condomínio, né? Então, ele tem que ter aquela coisa mais diplomática, saber falar, saber conviver com pessoas, gostar de conviver com pessoas, né? Eu sempre falo, não tem coisa pior na vida, porque assim, todas as profissões são fantásticas. Eu não faço distinção sobre nenhuma. O que é horrível é você ser atendido por um garçom que queria ser advogado, né? E a amargura com que ele faz o trabalho dele é uma coisa extremamente desagradável, não é? E a mesma coisa, imagino que seja o perfil desse funcionário. Com certeza, né? Por isso tem essa preocupação. Mas, assim, hoje, o que a gente busca para trazer essa qualidade, né? Primeiro, assim, é importante, sim, você ter uma separação dos supervisores e o que ele pode atender. Tá? Vamos dizer, a quantidade de colaboradores, a quantidade de contratos, porque, assim, você não pode também sobrecarregá-lo. Então, assim, hoje, nós aconselhamos, como nós empregamos na nossa empresa, claro, você fala assim, há um custo para isso. Sim, há um custo que tem que ser bem elaborado para você trazer uma qualidade no seu serviço. Então, assim, o supervisor, vamos dizer, de portaria, ele tem que hoje ter seus conhecimentos, controlador de acesso, de seguranças, que hoje muitas empresas que como é que eu falo, de segurança, né, que elas hoje dão treinamentos, né, porque ele tem que ter a sua postura, saber diagnosticar os problemas do setor, né. O próprio supervisor ele tem que ter um líder acima dele, né, que é a pessoa que vai lá, quando você fecha um contrato, vai implantar o posto, ele primeiro vai analisar a necessidade daquele posto, ver qual o perfil daquele contrato, para que ele possa orientar o supervisor, delegar as funções, né, e tem que ter, sim, o conhecimento, porque hoje a nossa outra ponta, que é o cartão de visita também, ele não pode ter dúvidas, principalmente ele pergunta algo ao supervisor. O supervisor ele tem que ter aquele primeiro atendimento, tem que estar pronto, né, saber responder uma questão sobre olerites, né, que todos têm sempre aquela dúvida, mas por que eu recebi isso? Então, você tem que ter o conhecimento de saber fazer a leitura, né, desse material, feedback para o síndico, que ele tem que saber o que acontece no condomínio dele, né? É uma necessidade, o zelador. Então, assim, ele tem que estar bem preparado. E, assim, hoje, você ter o supervisor de portaria, uma pessoa especializada também em limpeza, um supervisor, porque ele vai dar dicas. A limpeza, ela tem técnicas, né, que às vezes você fala assim, eu tenho que comprar 1001 produtos. Você compra 1001 produtos porque às vezes você não sabe empregar um produto.
né? E você tem que saber orientar bem, né? Você tem que saber orientar para que o supervisor também possa dar a melhor orientação ao nosso colaborador final, ali para preparar todo aquele serviço, né? O suporte dele, o nosso RH dentro, o departamento pessoal tem que estar acompanhando a rotina de treinamentos, porque assim, o supervisor ele já tem uma tarefa ali, porque ele também pega o condômino. A gente está falando muito do síndico, mas o condômino aproveita, você é o cara da empresa, né? Você que eu quero pegar. Então, assim, ele tem que ter um bom suporte. Né? Agora, eu bom, queria perguntar sim. assim, ele aparece de repente, a visita dele é pré-agendada, como é que acontece isso? De quanto em quanto tempo Sim. que ele vem também? Olha, é aconselhável período? que o supervisor, pelo menos, ele faça umas 3 visitas por semana no condomínio. Para isso, ele não pode estar sobrecarregado nas suas funções, né? 3 visitas por semana? No mínimo. Nossa. É interessante, porque assim, você precisa acompanhar, mas não é aquela visita de médico que a gente vai lá, infelizmente, no nosso Sistema Único de Saúde, né? O médico fala para sua cara, você tem isso. Não, ele tem que passar um tempo, tem que diagnosticar, chegar na portaria, ver se está tudo bem, ver livro de ocorrência, ver alguns problemas que, mesmo que não seja de competência da empresa contratada, mas para ele poder passar para o zelador eventuais situações, para facilitar o trabalho dele, né? Existe um certo protocolo que ele acompanha, né? Um checklist, né? Que ele vai lá para ele poder fazer e não se perder. Sim, isso, sim. Né? Ele tem que ter esse checklist, até porque senão ele também fica uma pessoa perdida. E ele é obrigado a apresentar um relatório de cada visita. Ele é obrigado a apresentar um relatório de cada visita em livro de ocorrência que nós temos também com a empresa e ele, né, fora registrar a visita dele no livro interno da portaria, para que a gente possa também transmitir ao zelador e ao síndico como nós diagnosticamos a nossa visita, o que houve e as medidas que foi tomada para se resolver. Agora, né? Então, assim, nós aconselhamos assim, é bom a gente não estar muito avisando, né, que vai, principalmente o nosso colaborador, porque senão ele vai falar assim, agora o Leandro vai passar lá, então deixa eu estar bem aprumado, terno colocado. Prepara, né? Corre para fazer assim, a maquiagem, né? E assim, infelizmente, hoje a gente tem que ver o elemento surpresa, né, da situação, até para você buscar uma qualidade no trabalho. Você vai ver que sempre o profissional lá da ponta, ele vai estar sempre aprumado na sua postura, executando as suas tarefas, usando os seus EPIs. Eu tenho uma questão aqui que também mandaram para a gente aqui, que no caso o supervisor, que ele acaba tendo algum conflito com o zelador. Os dois não batem de jeito nenhum. Como é que vai coordenar isso, né? Se essa relação é importantíssima. O zelador... O que fazer? O zelador, assim, de maioria da sua vez, ele é próprio, né? O resto dos serviços terceirizado e ele é próprio. Então, obviamente, em tese, ele já trabalha contra a empresa, né? Em tese. Por quê? Ele fala, bom, se a empresa estiver indo bem, eu vou ser terceirizado. Né? E, infelizmente, há uma prática aí da terceirização que, às vezes, a gente diminui a nossa função, a nossa categoria, e não é um trabalho tão sério contra o outro, contra o próprio do condomínio, não, mas assim, o supervisor ele tem que estar preparado para isso. Né? Postura, educação, apresentar, o zelador pode vir, atacar, falar tudo, mas ele tem que mostrar que ele tem conhecimento da situação, porque assim, você mostrando calma, conhecimento, a pessoa, por mais que ela te ataca, uma hora ela fala, opa, peraí, eu posso não gostar dele, mas ele me atende, ele tem um conhecimento, ele está passando as instruções e orientação para a portaria, ele está ensinando o profissional da limpeza como... Na verdade, as pessoas têm que enxergar ele como uma pessoa para vir contribuir, não para ficar só criticando e colocando problema. Eu queria falar com o Romeu. Romeu, como é que você, como síndico, você enxerga essa função do supervisor, né, o condomínio, a importância, você como síndico? Veja bem, o síndico, como síndico, eu veria da seguinte maneira. O supervisor, ele tem que estar lá para observar tudo que está acontecendo, analisar, corrigir e treinar o pessoal que está trabalhando. Ele tem que ter um excelente relacionamento interpessoal comigo,
com o zelador, com os próprios funcionários. Não pode esquecer de dar atenção para todos eles e, para mim, como síndico, ele tem que dar o feedback. Olha, está acontecendo assim, assim, assim. Ah, o que você fez para resolver? Ah, olha, vou fazer isso, 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 isso. Ele tem que dar esse feedback. E eu vou perguntar para ele, olha, você fez isso? Olha, eu vi uma situação assim com o pessoal da manutenção. O que você vai fazer? Ah, vou fazer assim. Então, esse tipo de relação Isso é cabe a ele, né? importantíssimo. E ele acaba sendo o teu maior, o maior representante da empresa terceirizada dentro do condomínio. Apesar de ele estar lá todo dia, ele, de alguma forma, é o primeiro combate, né? O síndico, antes, imagino eu não sei se isso acontece, mas antes de ele entrar em contato direto para resolver qualquer pendência com a terceirizada, eu digo ligar no escritório, aquelas coisas todas, eu acho que acaba se afunilando, se direcionando para esse coordenador, que, na verdade, é a peça que faz acontecer, teoricamente. Correto. Então, por exemplo, a minha primeira necessidade, eu chamo o líder de portaria ou o porteiro do dia, falo para ele e deixo claro que eu preciso conversar com a supervisão da empresa. O motivo, eu não vou falar o motivo, vou esperar ele chegar, ele vai vir comigo, conversar comigo. O que acontece algumas vezes é que os supervisores em algumas empresas se omitem. Eles não vão falar, opa, o cara quer falar comigo é porque é problema. E isso é muito corriqueiro no mercado, né? E aí vai chegar onde? Vai chegar no dono da empresa, no gerente operacional. E essa situação acaba se tornando problemática para com a empresa. E esse treinamento e essa postura que você tem que ter num supervisor hoje, ele tem que ter uma formação. Aí nós voltamos de novo no perfil da pessoa, que ele tem que ter um perfil não exatamente como é o perfil dos outros colaboradores, ele tem um perfil proativo, né, que não fuja do problema, que tem esse ímpeto de resolver, né? Se ele foi chamado, ele vai lá com serenidade, com conhecimento de causa, para poder... Competência, né? Com competência. Porque, na verdade, ele tem que representar todos esses itens que eu falei, representar a empresa, né? Porque se ele é incompetente, ele acaba virando uma vitrine da empresa. Ele está lá tratando aquilo com displicência, com incompetência, é a visão que você passa a ter da terceirizada, como todas as vezes o dono nem sabe. E quando sabe, já tem um problema enorme para resolver. O grande problema, aí eu vejo da seguinte maneira: a empresa, ela tem que, não pode deixar tudo na mão do supervisor, do gerente operacional, do supervisor de limpeza, do supervisor de implantação. O dono da empresa, ele tem que estar presente. Não importa o tamanho da empresa. Se for uma empresa grande demais, então que seja um diretor de relacionamento da empresa que vá fazer uma visita no seu cliente para saber o que está acontecendo. Isso daí você tem por obrigação fazer. Aí nós voltamos, Liliana, para aquele assunto do meu avô, né? Que o olho do dono engorda o gado. Isso vale desde nós, sempre. Recentemente, a gente implantou um posto em Moema, né? Num prédio de alto padrão, e a gente fez a primeira análise, né, para a implantação, né, do prédio, e hoje, assim, nós fazemos a visita também. Não é só o supervisor. Então, teve um dia desse lá que até a gente está com uma cobertura lá, tem um funcionário nosso, tem um funcionário próprio do próprio condomínio, e eu até cheguei lá um dia desses, 5h40 da manhã, aí o funcionário do prédio falou assim, mas o que ele está fazendo aqui 5h40 da manhã com você? Nunca vi isso. Mas, assim, você tem que cuidar. E não é só... Você tem que mostrar para o seu supervisor que você também tem o conhecimento e ajuda a capacitar ele, fora a capacitação que ele já tem. Né? Porque é muito importante ele ter também todos os conhecimentos e saber que você pode ajudar ele. Ele tem que saber que pode contar com alguém nas situações adversas. E isso é muito importante, porque, senão, assim, é onde acaba cometendo os erros, é onde ele que é a nossa primeira situação ali antes de chegar na empresa, que vai segurar, vai resolver, né?
ele acaba ficando desgostoso, porque ele fala assim, nossa, o pessoal da empresa só está vendendo. Só quer saber do dinheiro na conta lá no X dia útil. Os diretores não têm conhecimento, não capacitam a gente. Nós não temos conhecimento de uma CIPA, de uma NR. Gente, são tantos detalhes que o supervisor tem que saber. Gente, a questão de ergonomia é muito importante para todas as funções. E as pessoas acham que não é assim. Né? E ele tem que ajudar, orientar, falar, olha, assim que você se agacha com o pessoal da limpeza para pegar um balde, ele tem que ter, mas só que ele tem que ter esse suporte nosso. Né? Então, assim, o supervisor ele executa suas funções de supervisionar, orientar, coordenar, corrigir, desde que ele tenha também um bom suporte. Ele tem que ter toda uma preparação por trás dele, senão ele nada vai conseguir executar e vai ser mais um profissional que recebe seu salário e se está bem, beleza, se está ruim, ele fala, hoje eu não vou passar lá não, mesmo sendo o roteiro dele, né? E infelizmente é levado assim. Queria agradecer mais uma vez, então, ao Leandro e ao Romeu, da empresa Grupo PS4 Facilities, que veio aqui falar sobre a questão do supervisor condominial, uma figura importantíssima aí para você, síndico, né? Que tem que saber falar, saber ouvir, ter atitude, ter postura e agir com competência, né? Então, o recado está super dado e quero agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. Nós vamos para um breve intervalo e aí, voltando, temos 3 mulheres aí, gente poderosas, advogadas, que vêm falar sobre um tema sobre limites de invasão de domicílio e omissão de socorro. Aguardem, porque esse programa ainda não acabou. Muita informação ainda para acontecer no programa Solution. Até mais.